Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Defesa do Consumidor, realizado semanalmente pela ADECO, a única associação em Cabo Verde que atua na defesa dos direitos dos consumidores e que, paralelamente, fomenta o exercício da cidadania e o desenvolvimento sustentável. Um telespectador ativo dos programas informativos da ADECO está sempre informado sobre os seus direitos e deveres, o que lhe permite agir de forma consciente e adequada diante de qualquer problema decorrente das relações de consumo. Portanto, fica na nossa companhia nesses próximos minutos e seja um consumidor informado, ativo e consciente. Passamos agora a anunciar os destaques que marcam esta edição do programa. Eris realiza encontro institucional com a ADECO para a apresentação da sua mais nova delegação na região norte do país, sediada em São Vicente. A ADECO dá início à implementação do projeto Acreditar para Incluir, fortalecendo as vozes e os direitos das pessoas com deficiência, com a duração de 1 ano. Na rúbrica Minuto Cidadania, o cidadão António Pedro Silva chama a atenção para o problema de saúde pública e de urbanidade que poderá ser causado com a venda e tratamento de peixes nas ruas do centro da cidade do Mindelo. E por último, neste programa temos a rúbrica Informação Jurídica a abordar os direitos do trabalhador estudante. Vamos agora ao desenvolvimento desses temas. A ADECO recebeu na sua sede, no passado dia 26 de janeiro, os representantes da entidade reguladora independente da saúde para a apresentação da sua mais nova delegação na região norte do país, sediada na ilha de São Vicente. Uma iniciativa que, segundo a Eris, visa reforçar a sua capacidade de atuação na região norte do país, permitindo uma presença institucional mais próxima, um acompanhamento técnico mais célere e um controlo mais eficaz das atividades reguladas. A ADECO recebeu na sua sede, no passado dia 26 de janeiro, o delegado da entidade reguladora independente da saúde para a região norte do país, Edson Santos, no âmbito da apresentação oficial da Delegação Regional da Eris, criada em abril de 2024. De acordo com a Eris, a criação desta delegação insere-se no seu processo de descentralização, com o objetivo de reforçar a proximidade com os cidadãos, entidades reguladas e as instituições locais, assegurando uma presença institucional mais efetiva nas ilhas do norte de Cabo Verde. Esta estratégia permite um acompanhamento técnico mais célere, um controle mais eficaz das atividades reguladas e uma atuação mais próxima das realidades locais. O encontro teve como principais objetivos o reforço da divulgação da Eris, com enfoque na sua missão, competências e áreas de atuação, bem como a apresentação da sua estrutura na região norte do país. Foram igualmente abordadas as prioridades estratégicas da Eris e da Delegação Regional para o período 2026-2027, no quadro do fortalecimento da regulação, supervisão e fiscalização dos setores da saúde, farmacêutico e alimentar. Para além da apresentação institucional, o encontro serviu também para a partilha de desafios do setor da saúde, especificamente na região de Barlavento, bem como a identificação de oportunidades de parceria entre a Eris e a ADECO. Nesse contexto, o presidente do Conselho Diretivo da Associação para a Defesa do Consumidor, Nelson Faria, apontou aspectos considerados prioritários pela associação, sobretudo no que diz respeito à inspeção, supervisão e ao funcionamento das estruturas de saúde na região norte, defendendo uma atuação regulatória cada vez mais próxima dos cidadãos. A ADECO manifestou, por sua vez, total abertura para cooperar com a Eris no quadro da defesa dos interesses dos utentes da saúde pública. Com sede em São Vicente, a Delegação Norte da Eris, inaugurada em abril de 2024, e liderada por Edson Santos desde novembro de 2025, tem como missão reforçar a regulação, a supervisão e a fiscalização dos setores da saúde, farmacêutico e alimentar nas ilhas do norte de Cabo Verde, contribuindo para a melhoria contínua da qualidade dos serviços e para a proteção da saúde pública.
Como uma das vencedoras do Prémio Garantia Comunidade 2025, a ADECO dá início à implementação do projeto Acreditar para Incluir, fortalecendo as vozes e os direitos das pessoas com deficiência. O projeto será executado de janeiro a dezembro do ano em curso e tem como objetivo informar, sensibilizar e fortalecer os direitos das pessoas com deficiência, fomentando o respeito à diversidade e a empatia na comunidade para a construção de uma sociedade mais inclusiva. A ADECO executa de janeiro a dezembro de 2026 o projeto Acreditar para Incluir, fortalecendo as vozes e os direitos das pessoas com deficiência, uma iniciativa financiada pela Garantia Seguros através do Prémio Garantia Comunidade 2025. O projeto Acreditar para Incluir tem como propósito promover a inclusão, valorização e defesa dos direitos das pessoas com deficiência, contribuindo para uma sociedade mais empática, acessível e justa. A implementação do projeto baseia-se na constatação de que muitas famílias e cuidadores enfrentam falta de informação, apoio emocional e ferramentas práticas para garantir o desenvolvimento pleno das crianças e jovens com deficiência. As principais atividades a serem desenvolvidas são campanha multicanal de sensibilização, produção de vídeos e spots educativos, oficinas de capacitação para cuidadores, rodas de diálogo com especialistas e famílias, sessões comunitárias de testemunhos, criação e distribuição de materiais educativos acessíveis. Projeto Acreditar para Incluir, fortalecendo as vozes e os direitos das pessoas com deficiência. Na rúbrica Minuto Cidadania, o cidadão António Pedro Silva chama a atenção para um problema de saúde pública e de urbanidade que poderá ser causado pela venda e tratamento de peixes nas ruas do centro da cidade do Mindelo. Uma situação que pode comprometer as condições de higiene do espaço urbano, representar riscos para a saúde da população e afetar a imagem da cidade. A venda informal de produtos alimentares frescos, em particular do peixe, nas ruas e passeios principais do centro histórico de Mindelo é uma situação inaceitável que envergonha ou deveria envergonhar todos os cidadãos. É um problema sério de urbanidade, de saúde pública e de gestão autárquica e não só desta ilha e desta cidade. Põe graves problemas de saúde. São riscos enormes, derivados de muitas causas. Logo, as autoridades sanitárias, Delegacia de Saúde, Instituto Nacional de Saúde Pública e o próprio Ministério da Saúde deveriam intervir com firmeza e assertividade. A Câmara Municipal é a principal responsável, porque tem o dever de atuar e corrigir essa anomalia. É uma situação fácil de resolver. A 20 metros da Rua da Praia está a Praça Estrela, com um espaço enorme que dava para todos esses vendedores e podem ser feitas instalações provisórias que permitam essa venda em segurança para essas pessoas, relativamente segurança para os produtos, para os peões e para o trânsito. Também a Polícia Nacional tem responsabilidades, porque a situação de ocupação dos passeios, com essas vendas, carrinhos inclusive de obra, com cestas enormes, com peixe, pessoas a tratar, obriga que as pessoas andem na estrada, levando a uma situação de perigo. As pessoas, em particular com deficiência, as crianças, correm um perigo ainda maior. Logo, não se compreende esta situação. Quando se pensa em vender Mindelo como centro cultural, como atividade turística, e ter esta cena vergonhosa a passar numa das vias que mais é frequentada por turistas, é de se pensar o que está na cabeça das pessoas. Com uma ninharia que se gasta com esses festivais, uma ninharia pode resolver de fundo esse problema. Na Praça Estrela, por exemplo, ou noutros sítios.
Mas também os cidadãos têm a responsabilidade de não compactuar com essa situação. Há responsabilidades que devem ser assacadas e os cidadãos não podem ficar passivos e acomodados. Terão que reclamar e fazer as ações necessárias para que tal situação não ocorra com a frequência que está a ocorrer, com a dimensão que está a ocorrer na cidade do Mindelo. O trabalhador estudante possui direitos específicos que visam conciliar trabalho e estudo, garantindo proteção legal e acesso à educação. Conhecer essas normas é fundamental para assegurar horários compatíveis, faltas justificadas para exames e estabilidade no emprego, promovendo o equilíbrio entre a vida profissional e académica. Neste sentido, a jurista Shirley Graça aborda nesta edição da rúbrica Informação Jurídica os direitos do trabalhador estudante. Em Cabo Verde, a principal legislação que regulamenta os direitos do trabalhador estudante é o Estatuto do Trabalhador Estudante e, para efeitos desse Estatuto, considera-se trabalhador estudante todo aquele que, independentemente do tipo de vínculo laboral, seja trabalhador por conta de outrem, ao serviço de uma entidade pública ou privada e que frequente qualquer nível de ensino, seja primário, secundário ou superior, ou ainda curso de formação profissional certificado pelas autoridades competentes. Os micro e pequenos empreendedores e trabalhadores por conta própria também podem beneficiar do Estatuto do Trabalhador Estudante com as devidas adaptações. O trabalhador estudante tem direitos tanto perante o estabelecimento de ensino como perante a entidade patronal. Sobre os direitos do trabalhador estudante perante o estabelecimento de ensino, o referido Estatuto estabelece que, havendo possibilidade de escolha de horário, o trabalhador estudante tem prioridade na escolha do horário escolar, mas o trabalhador estudante deve optar por aquele que seja mais compatível com o seu horário de trabalho, sob a pena de não beneficiar dos direitos consagrados no Estatuto do Trabalhador Estudante. O trabalhador estudante não está sujeito à frequência do número mínimo de disciplinas ou de unidades curriculares de determinado ciclo de estudo, nem a qualquer regime de prescrição. Não está sujeito a qualquer disposição legal que faça depender o aproveitamento escolar da frequência do número mínimo de aulas por disciplina ou unidade curricular. E também não pode ter limitação do número de exames a realizar na época de recurso ou em época especial. Nos estabelecimentos de ensino, onde não haja uma época de recurso, o trabalhador estudante tem direito a uma época especial de exame em todas as disciplinas. Nos estabelecimentos de ensino com horário pós-laboral, os exames e as provas de avaliação devem decorrer neste mesmo horário e, na medida do possível, os serviços mínimos de apoio ao trabalhador estudante devem ser assegurados também neste período. O trabalhador estudante tem direito a aulas de compensação ou de apoio pedagógico, desde que sejam consideradas necessárias pelos órgãos competentes do estabelecimento de ensino. Já perante a entidade patronal, o trabalhador estudante tem direito ao ajustamento do horário de trabalho, em que, sempre que possível e mediante acordo prévio, o empregador deve ajustar o horário de trabalho do trabalhador estudante de maneira a permitir a deslocação atempada para o estabelecimento de ensino e a frequência assídua das aulas. E ainda o trabalhador estudante tem direito à dispensa de trabalho para a frequência de aulas. Nesses termos, quando houver acordo da entidade patronal, o trabalhador estudante goza de direito à dispensa de trabalho para a frequência de aulas, se assim o exigir o seu horário escolar. Não havendo acordo de dispensa, sem contrapartida de horas de trabalho, pode o trabalhador estudante propor um acordo de compensação com trabalho suplementar. Todos os direitos do trabalhador estudante cessam quando este não tem aproveitamento escolar. Cessam também em caso de falsas declarações feitas no âmbito do processo conducente à concessão do Estatuto, bem assim quando estes sejam utilizados para outros fins. E já chegamos ao fim do programa Defesa do Consumidor de hoje, mas a ADECO continua disponível para dúvidas e reclamações através dos contactos ao lado. Siga o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova e escute-nos nas 14 rádios parceiras. Seja um consumidor consciente, informe-se, reclame e participe. O programa Defesa do Consumidor volta na próxima semana, à mesma hora.